Bem-vindos a mais uma aula aí do Intensivão de Física. Esse curso está sendo gravado com o objetivo de ajudar alunos aí que querem revisar o conteúdo de física do ensino médio. A gente pretende abordar todo o conteúdo de física até dezembro de 2023, todo o conteúdo de física do ensino médio, tá? Lembrando que eu estou começando nesse negócio de gravar vídeo, de gravar aula online, tá? Então, se você tiver alguma observação, alguma sugestão, qualquer coisa do tipo, você pode ficar à vontade para comentar ou entrar em contato comigo. Eu tenho recebido alguns feedbacks muito interessantes de alguns alunos que estão acompanhando o curso e a partir das próximas aulas a gente vai tentar fazer algumas mudanças, tá bom? Algumas melhorias. E aí, se você tiver alguma contribuição, fica à vontade. Para esse curso, a gente está usando o livro Tópicos de Física. A gente proposta, na verdade, desse curso, quem está acompanhando, dar uma lidinha no capítulo antes, tentar entender ao máximo possível e nessa aula revisar o que você já viu no livro. Se você não tem esse livro, eu ouvi dizer que não é muito difícil encontrar na internet, tá bom? Então, se você digitar tópicos de física, download, PDF no Google, é possível que você encontre, tá bom? Sem fazer nenhum incentivo à pirataria. Só tô dizendo que eu ouvi dizer que você encontra facilmente, tá bom? E esse tópico aí que a gente vai estudar hoje é o movimento uniforme. Lembrando que a gente já teve duas aulas. A aula 0, que foi uma introdução à física, e a aula 1, que foi uma introdução à cinemática. O movimento uniforme, como o próprio nome já diz, a velocidade não varia, tá bom? O tempo vai variando, então imagina a seguinte situação. Eu estou andando de bicicleta a 10 por hora, por exemplo, e passa 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, e eu continuo na mesma velocidade, 10 quilômetros por hora, sem variar. Isso é um movimento uniforme, tá bom? Vamos a alguns exemplos. Então, imagina um carro. Imagina que você está num carro, não tem trânsito, a pista é boa, não tem sinal, não tem buraco. Aquele momento que você fica com o pé no acelerador e não muda de velocidade, por exemplo, fica lá a 80 quilômetros por hora, você está num movimento uniforme, se você não frear e nem acelerar. Inclusive, alguns carros têm um dispositivo chamado piloto automático, que na verdade é um nome que nem faz muito sentido, talvez você pense lá na Tesla, né? Mas não é nada disso não. O mecanismo chamado piloto automático em alguns carros é um mecanismo que você trava a velocidade do carro, tá? E E ela não varia. Você pode frear, mas você pode tirar o pé do acelerador e ele fica nessa velocidade. Eu já usei isso aí e é muito interessante. Então, por exemplo, numa viagem eu estava numa estrada muito boa, não tinha trânsito, não tinha sinal, eu travei o carro em 100 por hora, tá? Tirei o pé do acelerador e fiquei só usando o volante para conduzir o carro, né? E é um dispositivo interessante e é um exemplo de movimento uniforme. Outro exemplo de movimento uniforme é um satélite que está orbitando a Terra e ele não acelera. Ele anda o mesmo espaço no mesmo intervalo de tempo. Então, vamos ver um esqueminha aqui do lado. Então, você tem um satélite que no T0 ele está na posição S0. 3 horas depois, ele anda um determinado S. Então, ele se desloca. Se passar mais 3 horas, então 6 horas do movimento inicial, ele anda a mesma quantidade. Então, a gente conclui que esse movimento aqui é um movimento uniforme também, tá bom? Vamos olhar a representação gráfica da velocidade em função do tempo. Nessa primeira situação, a velocidade é positiva, ela é maior do que zero. E, na verdade, quando a velocidade é positiva, quer dizer que o objeto de estudo ele está se movimentando no mesmo sentido do referencial que a gente tem. Então, quer dizer, imagina que você está numa BR com um carro e você está lá no quilômetro 50, por exemplo. À medida que você vai andando, você vai para o quilômetro 51, 52, 53 e assim sucessivamente. O gráfico desse movimento, como era de se esperar, já que a velocidade não varia, é uma função constante, né? É uma reta paralela ao eixo do tempo e a gente chama esse movimento de movimento progressivo. Uma outra situação
você está andando no sentido contrário ao referencial que você adotou. Então, por exemplo, você está novamente na BR, no mesmo quilômetro 50, só que você vai para o outro lado. Então, à medida que você vai andando, você vai passando pelo quilômetro 49, 48, 47, 46 e assim sucessivamente. O gráfico desse movimento fica assim, tá? Então a velocidade aí a gente considera que é uma velocidade negativa, não que o carro está dando ré ou coisa do tipo, mas que simplesmente ele está indo para o lado oposto do nosso referencial e a gente chama isso de movimento retrógrado. Terceiro caso é quando o carro está parado, quando o objeto de estudo está parado, passa o tempo, a posição dele não varia, né? Isso aí a gente diz que o objeto está em repouso. E vamos ver um pouquinho sobre a função horária do espaço. Na verdade, eu vou deduzir a fórmula. É importante você tentar entender de onde surgiu a função horária do espaço, tá bom? E entender o que ela significa, qual que é a importância dela, tá? Então, para esse caso, a gente vai considerar uma partícula que está se movimentando conforme a imagem aqui, né? A gente tem a origem no T0, ela está na posição S0. É muito importante para esses cálculos aí que o T0 seja zero, então a gente considera o tempo inicial zero, tá? E que depois de determinado tempo, ela está na posição S, tá bom? E aí, como o movimento é uniforme, a velocidade média vai ser igual a v para qualquer intervalo de tempo. Então a gente pode escrever da seguinte forma: v é igual a ΔS sobre ΔT. Lembrando que na aula passada a gente viu essa fórmula para velocidade média. A gente viu que velocidade média é igual a distância, né, que é o ΔS, dividido pelo tempo, ΔT. Só que nesse caso, como a gente já falou aqui, a velocidade média é igual à velocidade, então a gente pode considerar que isso aí vai funcionar para a velocidade. Se a gente abrir os termos, a gente vai ter que a velocidade é igual a S menos S0 dividido por T menos T0. Só que, para esse movimento, a gente considera que T0 é igual a zero, quer dizer, o tempo inicial é zero. Então a gente pode substituir T0 por zero e a gente fica com essa fórmula. T é igual a S menos S0 dividido por T, tá bom? Se eu multiplicar os dois lados da equação por T, eu vou ter que VT é igual a S menos S0. Posso inverter os lados da equação e somo de ambos os lados da equação S0, e aí eu fico com a famosa função horária do espaço. S é igual a S0 mais VT. O que significa cada termo desses? Então, S é o espaço final, S0 o espaço inicial, V a velocidade e T o tempo. É importante que em alguns momentos, talvez na aula, em vez de falar espaço final, espaço inicial, eu fale posição final, posição inicial. Mesma coisa, tá certo. Alguns livros adotam espaço, que é o nosso caso aqui do livro Tópicos de Física. Na verdade, a maioria dos livros de física do ensino médio usam o termo espaço, mas alguns outros livros, por exemplo, o Halliday, que é o livro que eu usei na graduação, o livro principal que eu usei, ele usa posição, tá bom? Então, as duas coisas estão corretas, tá bom? E vamos ver um exemplo. Então, é dada uma função horária, S é igual a 10 mais 3t, ela está no sistema internacional, ou seja, a gente está falando de metro de segundo, metro por segundo, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ver se o movimento é uniforme ou se ele é variado. No item B, a gente vai descobrir o espaço inicial, a velocidade escalar e o sentido do movimento em relação à trajetória. E no item C, a gente vai descobrir o espaço em t igual a 5 segundos e o instante em que S é igual a 31 metros, tá bom? Será que esse movimento é uniforme ou será que ele é variado? Bom, se a gente comparar com aquela expressão S é igual a S0 mais VT, a gente vai ver que o movimento é uniforme. A gente vai ver que isso é uma função do primeiro grau. Por quê? Porque t está elevado a 1, tá bom? Então, o movimento é uniforme, pois a função horária é do primeiro grau em t. Se tivesse t ao quadrado, t ao cubo, seria diferente, tá bom? No item B, o espaço inicial, a velocidade escalar e o sentido do movimento em relação à trajetória. Bom, vamos comparar. A gente tem essa funçãozinha aí que foi dada pelo problema e a gente pode comparar com a expressão S é igual a S0 mais VT. Se a gente comparar, a gente vai ver que o espaço inicial
é 10. O 10 está no lugar do espaço inicial. A velocidade é 3 metros por segundo. Por quê? Porque é quem está multiplicando pelo tempo. É só a gente comparar uma expressão com a outra. E o sentido em relação à trajetória é sentido positivo, porque a velocidade é positiva, tá bom? No item C, a gente vai descobrir o espaço que ele anda após 5 segundos, t igual a 5, e o instante em que S é igual a 31 metros. Então, para encontrar o espaço em t igual a 5, basta a gente substituir na função horária. Vamos substituir aqui. Então, S de t é igual a 10 mais 3t. S de 5 vai ser 10 mais 3 vezes 5. E a gente chega aí a 25 metros, tá bom? E agora a gente quer descobrir quanto tempo demora para ele ficar na posição 31 metros. Então, basta a gente pegar essa função horária aí e substituir 31 metros no S, que é a posição final. A gente vai ficar com 31 é igual a 10 mais 3t. Resolvendo essa expressão aí, é uma função do primeiro grau, tá bom? A gente acha que vai demorar 7 segundos para estar na posição 31 metros, beleza? A gente vai ver a representação gráfica do espaço em função do tempo. É importante fazer a correlação entre a função horária da posição e a função do primeiro grau, né? Se você observar bem, é a mesma coisa. A única diferença, na verdade, é que quando a gente estuda a função do primeiro grau, não tem problema o gráfico ser negativo no x. No caso, como no eixo x a gente coloca o eixo do tempo, a gente não tem tempo negativo, né? Então a única diferença basicamente é essa. Então, olha só. Vai olhar as representações. Então, primeiro, a gente vai ver para um movimento progressivo. Se a gente começa numa posição superior a zero, a gente começa, sei lá, na posição 10, 20, 40, então o gráfico vai ter essa cara aqui, tá bom? Se a gente começa na origem, o gráfico vai ser dessa forma, ele vai começar no zero e à medida que o tempo for passando, a posição vai variando, quer dizer, eu começo no zero. Após 1 segundo, digamos que eu andei 2 metros. Após 2 segundos, eu andei 4 metros. Então, a reta vai o quê? Crescendo. E tem o caso também de eu começar o meu movimento numa posição negativa. Então, digamos que eu comecei o movimento lá no menos 10. Aí passou um tempo, eu estou no menos 5. Depois no 0, depois no 5, e assim sucessivamente. Em todos os casos, a função dá uma reta, tá? E se o movimento for retrógrado? Da mesma forma. Vai ser um gráfico decrescente, né? Então, se eu comecei lá no 50 metros, por exemplo, a posição, à medida que o tempo vai passando, eu vou diminuindo a trajetória, 50, 49, 48, 47, 46, e assim sucessivamente. Depois eu chego na origem e depois começo a andar uma posição negativa, menos 1, menos 2, menos 3. Pode ser o caso também de eu começar isso na origem zero. E aí, se o movimento é retrógrado, eu vou começar zero, menos 1, menos 2, menos 3. Ou, no outro caso, pode ser que eu comece numa posição aí negativa e aí continue na origem, né? Então, eu comecei o meu movimento no menos 10 e aí começo a andar e vou menos 11, menos 12, assim sucessivamente, tá bom? Então, uma propriedade interessante do gráfico da velocidade em função do tempo, que é essa área aí. Será que existe algum significado físico por trás dessa área? Vamos descobrir. Então a gente tem esse gráfico e a gente quer descobrir se essa área ela tem algum significado físico. Primeiro, como é que a gente ia calcular essa área aí? A gente sabe que para calcular a área de um retângulo é base vezes altura. Só que a base desse retângulo é o ΔT e a altura é V. Então a gente fica com a área é igual a ΔT vezes V. Só que a gente sabe que a velocidade é ΔS sobre ΔT. Então, a gente sabe que ΔS, se a gente passar o ΔT para o outro lado multiplicando, a gente vai descobrir que ΔS é igual a ΔT vezes V. Com isso, a gente conclui que a área desse retângulo aí vai ser exatamente igual à distância percorrida. Então, sempre que você tiver um gráfico da velocidade em função do tempo, se você quiser calcular a distância percorrida entre dois intervalos de tempo,
você pode fazer isso calculando a área sobre a curva, tá bom? E, por último, aceleração escalar. Nesse movimento, a aceleração é zero, tá? Como era de se esperar. E aqui eu tenho alguns exercícios que eu preparei, alguns exercícios propostos. Eu vou passar os exercícios, são 10. Você pode printar a tela aí para tentar resolver algum. E depois eu tenho a resolução, tá bom? Então, tenta fazer sem olhar a resolução. Caso você não consiga, no fim do vídeo vai ter a resolução dos 10 problemas, tá bom? Primeiro problema. Segundo. Terceiro problema. Problema. Quinto. Sexto problema. Sétimo problema. Oitavo. Interessante prestar atenção nesses problemas que envolvem gráfico, tá bom? Cai muito em vestibular. Enem, cobra muito gráfico. Você precisa olhar o gráfico, interpretar o que está acontecendo. Nesses 3 últimos problemas aí, no 8, 9 e 10, eu procurei problemas gráficos, tá bom? Então agora vamos à solução desses problemas. Então, o primeiro problema aí, na procura de cardumes, um pescador usa o sonar de seu barco que emite um sinal de ultrassom. Esse sinal propaga-se pela água e incide um cardume, onde sofre reflexão, retornando ao barco 0,3 segundos após a emissão. A que profundidade está o cardume, sabendo que a velocidade do ultrassom da água é igual a 1.480 metros por segundo? A gente tem um probleminha bem simples, tá bom? Primeira coisa que a gente vai fazer ao resolver um problema é anotar os dados, né? O tempo total que o sonar leva para ir até o cardume e voltar é de 0,3 segundos, ou 0,30. Só que a gente quer saber a distância do cardume. Então, para o nosso problema, a gente vai usar a metade desse tempo. O tempo que ele demora para ir é o mesmo que ele demora para voltar, então é só dividir por 2. Então, o tempo de ida, a gente vai chamar de t, é igual a 0,15 segundos. A velocidade que foi dada aí, a velocidade do som na água, veio igual a 1.480 metros por segundo, e a gente quer descobrir o S. O S0 é zero, a gente vai considerar a origem do movimento o barco, tá bom? E a gente vai usar a fórmula S é igual a S0 mais VT. Basta substituir os valores aí na equação e a gente vai descobrir que esse cardume está a 222 metros de profundidade. Beleza? Simplesinho esse problema. Problema número 2. A coruja é um animal de hábitos noturnos que precisa comer vários ratos por noite. Um dos dados utilizados pelo cérebro da coruja para localizar um rato com precisão é o intervalo de tempo entre a chegada de um som emitido pelo rato a um dos seus ouvidos e a chegada desse mesmo som ao outro ouvido. Imagine uma coruja e um rato, ambos em repouso. Em dado instante, o rato emite um chiado. As distâncias da boca do rato aos ouvidos da coruja valem D1 igual a 12,780 metros e D2 igual a 12,746 metros. Sabendo que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo, calcule o intervalo de tempo entre a chegada do chiado aos dois ouvidos. Beleza? Então, olha só, a gente tem D1 e D2, a gente tem duas distâncias aí, que é a distância que demora para o chiado chegar ao um ouvido e ao outro ouvido. Para esse problema, a gente vai ter que descobrir quanto tempo demora, qual a diferença de tempo entre a chegada em um ouvido e no outro ouvido da coruja. Então, para isso, a gente vai pegar D1 menos D2, vai ser o nosso ΔS, tá?
vai ser 0,034 metros. A gente vai colocar isso em notação científica para simplificar os nossos cálculos aí. E a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo. A gente também vai colocar em notação científica para facilitar a nossa conta. A gente tem essa fórmula, velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Passando a velocidade para lá, a gente vai ficar aqui V vezes ΔT igual a ΔS. E já que a gente quer saber o T, a gente isola o ΔT. Agora, a gente precisa substituir os números aí na fórmula, tá? A gente vai ficar com ΔT igual a 3,4 vezes 10 a menos 2 em cima, dividido pela velocidade, que é 3,4 vezes 10 ao quadrado. Olha só, repara bem, se você dividir 3,4 por 3,4, você vai ter 1. E aí, você só vai precisar fazer a questão aí com a potência, né? Então, 3,4 dividido por 3,4 é 1. Divisão de potência de mesma base, você repete a base e subtrai a potência de cima pela de baixo, tá? Então vai ficar 10 elevado a menos 2 menos a potência de baixo. Então você vai ter que o ΔT vai ser 1 vezes 10 elevado a menos 2, então fica menos 4. Então você vai ter que o ΔT vai ser 10 vezes 10 elevado a menos 3 segundos. Se a gente lembrar daquela primeira aula lá que a gente fez, o 10 elevado a menos 3 é alguma coisa, é algum multiplicador. 10 elevado a menos 3 é um milissegundo. Então, olha só, o intervalo de tempo entre a chegada do chiado aos dois ouvidos é de 1 vezes 10 a menos 4 segundos ou 10 milissegundos, tá bom? Esse exercício número 3 é muito legal, porque fala de velocidade da luz. Então, olha só, vamos ler ele. Velocidade de propagação da luz no vácuo é cerca de 300 mil quilômetros por segundo. Um ano-luz é a distância percorrida pela luz no vácuo durante um ano terrestre. A. Um ano-luz corresponde a quantos quilômetros? Letra B. No dia 24 de fevereiro de 1987, foi descoberta uma supernova pelo astrônomo canadense Ian Shelton, da Universidade de Toronto. Ela foi localizada na Grande Nuvem de Magalhães, visível apenas no hemisfério sul. Segundo as notícias vinculadas pela imprensa, a distância da Terra até essa supernova é de aproximadamente 170 mil anos-luz. Há quanto tempo aconteceu a explosão que estamos vendo hoje? Vamos solucionar aí o problema. Então, olha só, o tempo é um ano, tá? Mas vamos converter isso aí para o sistema internacional, tá bom? Então, primeiro vamos converter esse ano aí em dias. Então, um ano tem 365 dias. Cada dia tem 24 horas. Então, 365 vezes 24 dá 8.760 horas. Agora vamos transformar horas em minutos. Então, multiplicando por 60 a gente tem minutos. Multiplicando de novo por 60 nós temos segundos. Então, a gente fica com o tempo que demora um ano é 31.536 vezes 10 elevado a 3 segundos. E velocidade? 300 mil quilômetros por segundo. A velocidade da luz ela tem um nome, tá? O nome dela é c, a gente chama de c. Inclusive aquela equação famosa é igual a mc ao quadrado, né? Esse c é a velocidade da luz, a gente vai chamar de c, tá bom? E vamos converter para metros por segundo para ficar no sistema internacional e vamos também colocar em notação científica para simplificar os nossos cálculos, beleza? E a gente tem a fórmula S é igual a S0 mais VT. Só que como S0 é zero e como V é igual a C, então a nossa fórmula vai ficar S é igual a CT. Então, para a gente achar o S, basta multiplicar a velocidade da luz vezes o tempo de um ano. Fazendo essas contas aí, olha, vai ficar 3 vezes 31.536. Potência de mesma base, repete a base, somos expoentes. Então, por fim, a gente descobre que a luz anda essa quantidade aí de metros durante um ano. 94.608 vezes 10 elevado a 11 metros, tá?
Se a gente fizer uma aproximação, um ano-luz é aproximadamente 9,5 PM. O que é PM? É petametros, tá bom? Se a gente olhar aquela tabela que eu passei em alguma aula anterior, você vai ver que a potência 10 elevado a 15 é o peta, tá bom? E a gente pode substituir. E a B pergunta há quanto tempo aconteceu essa explosão. Bom, se ela está numa distância de 170 mil anos-luz, e se a luz viaja, obviamente, na velocidade da luz, então demorou 170 mil anos para a luz chegar até aqui na Terra. Se a gente está vendo só agora, tá bom? Então, isso aconteceu há 170 mil anos. Exercício número 4. Estabeleça a função horária do espaço correspondente ao movimento uniforme que ocorre na trajetória a seguir. Então, um probleminha deu um esquema para a gente. Como é que a gente define a função horária? Simples, a gente compara S é igual a S0 mais VT com esse esquema. Então, S é S mesmo. S0 é a posição da partícula no instante t0. Então, a gente já descobriu aí que é 18, né? No tempo zero, ela está no 18. E agora a gente precisa descobrir a velocidade. Para descobrir a velocidade, basta eu pegar uma distância e dividir por um mesmo intervalo de tempo. Então, olha só, eu posso pegar, por exemplo, a distância que ele percorreu do tempo 0 até o tempo 1 e descobrir. Mas aqui, para esse problema, vou pegar o T4 e o S4, tá bom? Então, velocidade e distância dividido pelo tempo. Eu posso abrir os termos aí, substituir as posições. Então, S4 é menos 6, menos o S1, um S0, né? No caso, vai ser 18. E dividir pelo tempo. Então, eu vou ter menos 24 dividido por 12. E eu vou descobrir que minha velocidade é menos 2 metros por segundo. Portanto, a minha função horária vai ser S é igual a 18 menos 2t. Beleza? Questão número 5. A figura a seguir mostra dois móveis pontuais, A e B, um movimento uniforme com velocidades escalares de módulos respectivamente iguais a 11 metros por segundo e a 4 metros por segundo. A situação representada na figura corresponde ao instante t0. Beleza. Letra A. As funções horárias do espaço para o movimento A e B. Isso aí, poxa, já deu a velocidade, então olha só. Para o A, vai ser S é igual a S0 é 20. Então, S é igual a 20 mais 11t, né? Porque ele já deu a velocidade. O B vai ser S é igual a 90 mais 4t. Tranquilo. B, o instante em que A e B se encontram. C, os espaços de A e B no instante do encontro. Então, olha só, as funções horárias aí a gente já descobre imediatamente. A e B vão se encontrar quando a posição de A e B forem iguais. Então, basta a gente igualar as duas funções horárias aí, olha. Igualando as duas funções horárias, basta a gente isolar o T aqui, vira um problema de equação do primeiro grau. A gente descobre que, após 10 segundos, esses objetos aí vão se encontrar, tá bom? O item C pede para encontrar a posição em que A e B se encontram. Para isso, basta a gente substituir T igual a 10 segundos em qualquer uma das funções horárias. Então, eu vou escolher a B, né? Substituindo 10 na B, a gente vai ter que 90 mais 4 vezes 10, 90 mais 40, então 130 metros. Então, olha só, na posição 130 metros, o objeto A e o objeto B vão se encontrar, beleza? A figura a seguir mostra as posições de dois automóveis, 1 e 2, no instante t0, tá bom? t0 igual a 0. Nesse instante, as velocidades escalares 1 e 2 têm módulos respectivamente iguais a 60 km por hora e 90 km por hora. Supõe que esses dois veículos mantenham suas velocidades escalares constantes. Determine o instante em que se cruzarão, a posição em que ocorrerá o cruzamento. A primeira coisa que a gente precisa ver são as funções horárias, tá? Como já nos deram a posição e a velocidade, a gente consegue descobrir rapidinho a função horária dos dois. Então, do carro A é 50, porque ele está na posição 50, mais 60t, 60 é a velocidade dele,
E do S2 é a posição dele, que está errada no problema. Eu coloquei 90 mais a 200, menos 90t, que é a velocidade dele. Olha só, eu fiz errado, tá? Fiz errado, mas não tem problema não. Vamos imaginar aí que ele está no quilômetro 90, não no quilômetro 200, tá bom? Acontece. A soluçãozinha aí, eu vou igualar as duas posições, vou igualar as duas funções e vou achar que ele estaria aí a 4 sobre 15 horas, né? Esse seria o tempo que ia demorar. Para eu transformar isso em minuto, basta eu multiplicar por 60 e aí eu fico com 16 minutos. Gente, lembrando que eu resolvi outro problema, tá? Se você olhar bem, a figura vai mostrar que ele está no quilômetro 200, mas por algum motivo eu coloquei 90. Então, esse problema que eu estou resolvendo é para o caso dele estar na posição 90, tá bom? Letra B. A letra B, o que pede a B? Posição em que ocorrerá o cruzamento, tá bom. Para a gente encontrar a posição que ocorrerá o cruzamento, basta a gente substituir o tempo na função. A gente tem essa função horária aí, né? Podia ser qualquer uma. A gente vai substituir 4 dividido por 15, a fração, no t. Vamos simplificar por 15 em cima e embaixo, o 60 e o 15. E a gente vai achar que se ele estivesse na 90, quilômetro 90, eles iam se encontrar no quilômetro 66, tá bom? O problema foi feito errado, aproveita a oportunidade, caso você ainda não tenha feito, para resolver esse problema aí da forma correta, tá bom? Eu confundi alguma coisa aí e acabei resolvendo um problema diferente do pedido. A prova seria 0 nessa questão para mim. 7. É dada a seguinte função horária do movimento uniforme para uma partícula. S é igual a 12 menos 3t, com S em metros e t em segundos. Letra A. Represente graficamente o espaço e a velocidade escalar em função do tempo no intervalo de tempo de 0 a 5 segundos. B. Suponha que a trajetória da figura seja a seguinte. Indique a posição da trajetória nos instantes de 0 a 5 segundos. Beleza. Então a gente tem essa função. Primeiro a gente construiu esse gráfico aí da velocidade em função do tempo. Se a gente olhar bem para a velocidade dele é menos 3 metros por segundo. Bom, a velocidade, como esperado, ela não varia em função do tempo. Então, passa-se o tempo, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, continua a menos 3 metros por segundo. Esse é o gráfico. Agora, o gráfico da posição em função do tempo, ele vai se modificando ao longo do tempo. Então, olha só. Então, esse objeto aí de estudo, ele começou o seu movimento lá na posição 12 metros e ele vai cada vez mais se aproximando da origem, até que 4 segundos depois ele chega na origem, né? E depois ele continua seu movimento, continua se distanciando, tá bom? Esse é o gráfico. E agora ele quer que eu indique a posição da partícula nos instantes 0, 1, 2, 3, 4, 5 segundos, tá bom? Olha só, eu tenho essa função horária aí, S de t igual a 12 menos 3t, o que a gente precisa fazer? A gente precisa substituir por 0, por 1, por 2, por 3, por 4 e por 5. Então, substituindo por 0, eu tenho isso aí, 12 menos 3 vezes 0 igual a 12 menos 0, que é igual a 12 metros. S de 1, só substituir. S de 2, S de 3, S de 4 e S de 5, tá bom? Então, no instante 0, a gente está na posição 12, 1 segundo na posição 9, 2 segundos na posição 6, 3 segundos na posição 3, 4 segundos na posição 0, na origem, e 5 segundos após o início do movimento, a gente está na posição menos 3. Questão 8. Consideremos os gráficos do espaço em função do tempo para dois corpos, A e B, que se movem na mesma trajetória orientada. Então, letra A. Em que sentido se movem A e B em relação à orientação da trajetória? Item B.
que acontece no instante T1? C. Qual a posição de B no instante T2? Bom, olha só. Se a gente olhar aí, o A se move no mesmo sentido da trajetória, né? Porque a gente vê que o gráfico é crescente, a gente vê que à medida que o tempo passa, vai aumentando a trajetória dele, tá bom? Vai aumentando, então, digamos que ele começou lá na posição, sei lá, 5 metros, por exemplo. Depois de um determinado tempo, ele passa aí para o 6, para o 7, para o 8, para o 9, para o 10, assim sucessivamente. E o B, ele faz um movimento retrógrado, ele começa numa posição lá, digamos que começa na posição 20, por exemplo, e à medida que o tempo passa, a posição dele vai diminuindo, 20, 19, 18, 17, 16 e assim sucessivamente. Letra B, o que acontece no instante T1? Olha só, no instante T1, a gente vai ver que A e B estão na mesma posição, tá bom? Só isso, eles estão na mesma posição. E qual a posição de B no instante T2? No instante T2, a posição de B é 0, ele está na origem. Beleza? Beleza. Questão 9. A posição de um jovem pedestre em função do tempo está representada graficamente a seguir, para traçar o gráfico da velocidade escalar em função do tempo, de T0 até T10. Beleza, olha só. Eu fiz esse gráfico e a gente vai comparar, né, esse gráfico para a gente poder construir o outro gráfico, beleza? Olha só, primeira parte do movimento, a gente vai analisar de 0 até 4 segundos. A gente precisa descobrir o quê? A velocidade desse movimento aí de 0 a 4 segundos. Então, a velocidade é distância dividido pelo tempo. Então, qual distância que ele percorreu? A posição inicial aí foi 6 metros, a posição final foi 2 metros, o tempo inicial foi 0, tempo final 4, e a gente descobre aí que a velocidade dele foi menos 1 metro por segundo. Faz sentido? Até porque, olha só, o gráfico é decrescente, então ele está se aproximando cada vez mais da origem. Então a gente já pode começar a montar o nosso gráfico. A gente vê que durante esse intervalo de tempo, durante 4 segundos, a velocidade dele foi menos 1 metro por segundo. Agora, do tempo 4 até 8, ele se manteve constante, ele se manteve na mesma posição. Quer dizer, a velocidade dele foi o quê? Foi 0. A gente já pode aí continuar montando o nosso gráfico. Observa que dá um salto aí do menos 1 para o 0, tá bom? Por quê? Porque a gente não sabe o que aconteceu entre uma coisa e outra, então o gráfico vai ficar assim mesmo, tá bom? A gente não vai se preocupar com intervalo aberto, intervalo fechado, não. E aí, agora a gente vai analisar o que aconteceu do instante 8 até o 10. A gente observa que do instante 8 até o instante 10, em 2 segundos, ele se movimentou 4 unidades de distância, ele se movimentou 4 metros. Então, a gente faz a conta aí para descobrir a velocidade, tá? E a gente descobre que durante esse intervalo aí, ele andou a 2 metros por segundo, tá bom? E a gente finaliza a montagem do nosso gráfico, beleza? Se você quiser ver o gráfico maior aí, fica dessa forma. Por último, 2 móveis A e B, ao percorrerem a mesma trajetória, tiveram os espaços variados com o tempo, conforme as representações gráficas a seguir. Letra A. Determine as funções horárias dos espaços de A e B. E item B. O instante e a posição correspondente ao encontro dos móveis, tá bom? Então, olha só. Para a gente descobrir a função horária, a gente precisa da posição inicial. A posição inicial a gente já consegue olhar no gráfico. A posição inicial é qual posição que ele estava no instante T0. No instante T0, olha, o B ele está na posição 0 e o A está na posição menos 6, ok? E outra coisa que a gente precisa fazer é descobrir a velocidade. Velocidade é o quê? Distância dividido pelo tempo. Observa que a gente não sabe qual a distância que ele percorre no instante t igual a 5, por exemplo. A gente está incerto. A gente sabe ali pelo gráfico exatamente a posição que eles estão no instante 4 segundos. Então a gente vai pegar o intervalo de 0 até 4 segundos para resolver esse exercício. Então, descobrindo a velocidade de A,
distância dividido pelo tempo, eu pego a distância que ele percorreu nesses 4 segundos, tá bom? Então, o ar, ele foi do -6 até o 6. Então, quer dizer, ele andou 12 unidades em 4 segundos. 12 dividido por 4, 3 metros por segundo, tá bom? E o B? O B, ele foi do 0 até o 6 em 4 segundos. Então, a gente descobre que a velocidade dele é 3 sobre 2 metros por segundo, ou 1,5, tá? Tanto faz. E aí eu posso escrever a função posição dos dois. SA é igual a -6 mais 3t, e SB é 3 meio de t. Observa que não tem o S0 na segunda função, porque S0 é igual a 0, tá bom? Então eu escolhi omitir. E no item B pergunta o seguinte: o instante e a posição correspondente ao encontro dos móveis. Ó, o instante a gente pode ver que é 4 segundos, né? E a posição, 6 metros. É só olhar onde as duas retas se cruzam no gráfico. Beleza? Essa foi a aula de hoje. Todo o material dessa aula foi tirado do livro Tópicos de Física, volume 1. E até a próxima aula.